Eu costumo falar por aqui que a sorte de boa parte dos detratores do Bitcoin é que eles apenas falam mal do ativo, mas não operam vendidos. Porque se tivessem feito isso, buscando montar uma operação para ganhar com a queda do Bitcoin, poderiam ter quebrado ao longo do tempo. No entanto, cabe dar destaque aqui a um detrator específico, Nassim Taleb, do qual eu particularmente sou fã, é autor de vários livros que eu considero muito bons, como Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso. Eu tenho um lá em casa que eu estou lendo agora que é só de aforismo, só de frases dele, que é a Cama de Procusto. E o Taleb é um daqueles caras que fala e monta uma posição vendida, ganhou dinheiro com a queda, a gente vai ver isso aqui ao longo deste vídeo, mas agora, no dia 17 de outubro, ele falou que está encerrando a sua posição pessimista com o Bitcoin para ganhar com a queda e não explicou os motivos. Então vamos dar uma olhada no histórico da operação do Nassim Taleb, pelo que ele deixou claro no Twitter, e também especular sobre quais motivos teriam levado o Taleb a desfazer essa operação para ganhar com a queda do Bitcoin. Será que ele acredita que chegamos no fundo? E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu quero lembrar sobre a parceria que eu fechei com a Tuto, uma startup de educação gamificada, visando, entre outros benefícios, dar um bom desconto de até 30% na inscrição do meu curso Viver de Renda. E até fazendo uma correção, eu disse que ela abriria em janeiro do ano que vem, mas a gente vai fazer mais uma turma agora no final do ano, que abre no dia 7 de novembro. Inclusive, pegando desde o vídeo passado, que está disponível para que você preencha o quiz e ganhe pontos, até o último vídeo publicado antes da abertura do carrinho, nós temos a previsão de 6 vídeos aqui no canal. E participando de todos os quiz desses 6 vídeos, e fazendo todas as atividades, você ganharia 1000 pontos que poderiam ser trocados por R$1000 de desconto no curso Viver de Renda. E para quem não conhece Viver de Renda, depois dê uma olhada nas informações que estão no meu Instagram, mas é um curso completo de educação financeira que visa pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende como o dinheiro funciona, e transformá-lo num investidor capaz de montar sua carteira diversificada entre diferentes moedas, ativos, países, cabeças, com foco em proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial. Por isso, eu te convido a assistir esse vídeo e depois entrar no link da Tuto para responder o quiz, acumular pontos e trocar pelos benefícios que temos lá, que incluem também relatórios de investimento, caso você já tenha feito o Viver de Renda. Inclusive, no último vídeo já teve gente que trocou. Contudo, eu acho que o maior benefício é usar esses pontos para o desconto. Mas faça o que você quiser. Agora, entrando no assunto do vídeo em si, eu vou compartilhar aqui na tela alguns tweets do Nassim Taleb e depois a gente vai ver em que preço e como é que estavam os indicadores na época que ele foi falando cada um dos pontos que ele colocou. E o primeiro ponto é o último tweet dele, que é do dia 17 de outubro, onde ele fala aqui que encerrou sua posição vendida em Bitcoin sem razão e vai pensar sobre isso depois. Então, simplesmente ele falou, olha, acabou o meu short. E acho que um primeiro ponto para quem está chegando no canal agora e não entende isso de short, long, operar comprado, operar vendido, é pegar esse termo. Então, operar comprado seria quando você acredita em um determinado ativo, acha que ele vai subir de preço, então você vai lá e compra. É o que boa parte das pessoas fazem no mercado financeiro. E o outro nome para isso em inglês seria long. Você tem fundos de ação, por exemplo, que são classificados como long only, ou seja, ele opera somente comprado. Contudo, às vezes você pode estar comprado em um ativo e achar que ele subiu muito de preço e você simplesmente vende aquele ativo. Outras pessoas imaginam que ele subiu tanto de preço que deve cair depois que preferem tentar ganhar com a queda. Então essas pessoas estariam operando vendidas ou, em inglês, montando uma operação short. E para guardar isso na cabeça, basta lembrar daquele filme que mostra a crise de 2008, né, que tem o nome em inglês The Big Short. Na tradução ficou a grande aposta, mas seria uma operação para ganhar com uma grande queda. E aí, na prática, como que funciona isso? Tem gente que usa opções, que são derivativos, são um pouco mais complicados de serem explicados, principalmente para o iniciante, para ganhar com a queda, mas a maneira básica de fazer isso, usando ativos, ações, por exemplo, e não os derivativos, seria a seguinte: a primeira coisa é que você precisa de alguém que acredite naquele ativo por longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que compra uma determinada ação A e queira manter aquilo por bastante tempo. Ela tem 1000 ações de uma empresa que estão custando R$10. Na opinião de outro investidor, aquilo está muito caro, mas essa pessoa não liga para isso. Ela acredita nos fundamentos de longo prazo da empresa, tanto que ela não somente segura aquela posição, como ainda, pensando que não vai vender, ela aluga essas ações, ela deixa disponível para aluguel na corretora. Em troca, ela ganharia uma taxinha para isso, uma taxa que costuma ser bem pequena. Já esse investidor pessimista
otimista com o ativo, que quer ganhar com a queda, tentar ganhar com a queda, né? Porque pode ser que o ativo continue subindo, ele vai lá e aluga essas 1.000 ações que eu falei, ele passa a poder operar com essas 1.000 ações e vende as 1.000 no mercado, por exemplo. E aqui no caso eu vou usar esse valor de R$10, ou seja, ele montou uma operação e vendeu R$10.000, imaginando que as ações irão cair. E aí, isso pode dar errado, elas podem continuar subindo e esse cara ser obrigado a recomprar por preços mais altos, inclusive ele tem que deixar uma garantia na corretora para mostrar que se algo der errado ele tem como recomprar aquilo, inclusive se o preço começar a subir demais, a própria corretora pode encerrar essa operação, entendendo que, olha, sua garantia não é mais o suficiente, ou você coloca mais garantia ou vamos te encerrar. Mas se as coisas derem certo, o preço do ativo vai cair a, digamos, R$5, e ele vê, olha, para mim já corrigiu o preço, já voltou para uma faixa interessante, não acho que vai cair muito mais, então vou recomprar. Ele pega e recompra as 1.000 ações, dessa vez por R$5, e veja que dessa forma ele vendeu por 10.000, recomprou por 5, devolve para a pessoa que disponibilizou o aluguel, paga mais uma taxinha, mas antes dessa taxa seria um lucro de R$5.000 nessa operação ao ganhar com a queda. Contudo, você pode entender que existe um risco. Eu, por exemplo, não gosto de montar operações short. A última vez que eu fiz isso na minha vida foi há anos e confesso para vocês que eu só fiz porque não tinha muito entendimento ainda de risco-retorno no mercado, não tinha parado para pensar muito nessa questão. Eu até posso montar alguma coisa para ganhar com a queda, mas eu não faria dessa forma. E quando eu digo risco-retorno é pelo seguinte, né? Quando você compra algum ativo, uma ação, por exemplo, ou mesmo Bitcoin, o máximo que pode acontecer é ele cair 100%. Então sua perda é limitada. Agora, não tem máximo para subir. Então, você pode ganhar muito mais caso as coisas saiam bem do que perderia caso as coisas deem errado. Mesmo na hipótese extrema daquilo deixar de existir, de uma empresa falir ou do Bitcoin deixar de existir. Em contrapartida, quando você monta uma operação short, você inverte essa lógica, porque o máximo que você pode ganhar é 100%, caso o ativo desapareça do mercado. Contudo, se o ativo explode para cima, você pode perder muito mais do que ganharia ao estar certo. Se for depositando mais e mais garantia, se esse ativo sobe 1000%, talvez todo o seu portfólio tenha que ser colocado em garantia e você venha a quebrar. Então, por filosofia, eu não gosto de montar operações short. Contudo, o Nassim Taleb, ele montou. Ele até falou que isso ia contra a filosofia dele. Mas vamos dar uma olhada nesse histórico. E o primeiro ponto interessante é que o Taleb, ele nem sempre foi um detrator das criptomoedas, ele já foi um grande apoiador. Tanto que o livro Padrão Bitcoin tem o seu prefácio escrito pelo Taleb, no qual ele defende em poucas palavras que o Bitcoin é uma excelente ideia e se coloca como um entusiasta. Mas isso começou a mudar, se a gente for pegar pelo perfil do Twitter dele, em fevereiro de 2021, quando ele postou a seguinte frase: "Estou me livrando dos meus Bitcoins, porque, interrogação, uma moeda não deve ser mais volátil do que você compra e vende com ela. Você não consegue precificar bens em Bitcoin", que é uma crítica verdadeira. Você não vê ainda, com exceção, por exemplo, de coisas no mercado cripto, outras criptomoedas sendo precificadas em Bitcoin. Por esse motivo, é uma falha, pelo menos até o momento. E depois ele ofende o pessoal que tem ideias contrárias a deles, isso foi durante a época da pandemia. E aqui, nitidamente, a gente vê que o Taleb estava incomodado com a volatilidade da moeda. Então, essa crítica realmente, que o Bitcoin é muito volátil, todos nós sabemos que é verdadeira. E uma crítica de que não é uma moeda um bom meio de troca ou adequado para que você possa precificar as coisas, também é verdade. Dentro das 3 funções da moeda, nós temos essa questão de ser um meio de troca, uma unidade de conta, e para isso, se for muito volátil, fica complicado ter como unidade de conta, e o último ponto é ser uma reserva de valor. E eu concordo com essa crítica, porque afinal de contas, eu não fico defendendo a tese de que o Bitcoin será uma moeda no futuro. Eu simplesmente não sei, mas acho que ele está muito mais próximo de se tornar uma reserva de valor, como já falei várias vezes aqui no canal. Embora falte um elemento básico para isso, que, por exemplo, o ouro tem de sobra, que é a questão do teste do tempo. Feita essa introdução, vamos dar uma olhada agora em como estavam alguns indicadores do Bitcoin nessa data, 12 de fevereiro de 2021, que foi quando o Taleb ele falou que estava vendendo a posição dele em Bitcoin. E aí não dá para saber se foi tudo de uma vez, se foi aos poucos, mas observando os indicadores. O primeiro ponto é que em 4 meses antes do Taleb falar isso, o Bitcoin estava no preço de $10.000 e subiu até $50.000, uma multiplicação por 5 vezes num espaço de tempo tremendamente reduzido. O que levou, por exemplo, o Fear and Greed Index, aquele indicador de sentimento que eu mostro bastante aqui, até o patamar de 92, sendo que a máxima dele é 100. Então esse era o indicador de sentimento do mercado, mostrando um grande entusiasmo na hora que o Taleb falou isso. E vocês sabem que eu prefiro comprar em momentos de pessimismo, e se eu tiver
tiver que vender, vender em topos, em picos de entusiasmo, que foi mais ou menos o que o Taleb parece ter feito. Mas vamos olhar outros indicadores. O múltiplo de Mayer para o período, aquele indicador que divide o preço do Bitcoin pela sua média de 200 dias, também estava em um patamar muito alto. Estava na casa de 2,6, já entrando naquela faixa que eles colocam como vermelho. Vamos lembrar que abaixo de 1, ou seja, o preço está abaixo da média, seria um bom momento para comprar. Se tiver entre 1 e 2,4, amarelo, já é um momento para ter um pouco mais de cautela. E no vermelho, não é um momento bom para comprar, inclusive pode ser um momento bom para vender. Então estávamos numa fase boa para vender. E o MVRV, que é o Market Value sobre Realized Value, ou seja, o preço de mercado dividido pelo preço médio das pessoas que estão comprando bitcoins, também estava em um ponto elevado. Longe de picos de ciclos anteriores, mas estava em 3. A faixa boa para comprar é abaixo de 1, acima de 3 já seria um momento de ter mais cautela. Afinal de contas, o indicador do MVRV em 3 mostra que o valor de mercado é 3 vezes maior do que o preço médio dos investidores de Bitcoin. E aí alguns podem estar pensando, poxa, Bruno, se os indicadores estavam tão esticados, era realmente um bom momento para vender. Sim, se você for olhar os indicadores agora, com o benefício de estar enxergando o passado e saber o que veio depois, foi um bom momento para vender. Contudo, vale lembrar que quando o Taleb disse isso, o preço estava em $50 mil e ele continua avançando, chegando até um pico em torno de $69 mil. Depois, ele começou a cair. E após as primeiras quedas, em novembro de 2021, o Taleb postou novamente no Twitter essa frase: se depois desta manhã você ainda pensa que o Bitcoin é uma proteção contra eventos mundiais ou representa diversificação, você deve ficar fora das finanças e adotar algum outro hobby, como colecionar selos, observar pássaros ou algo menos prejudicial a você e aos outros. Em dezembro de 2021, após 20% de queda desde o topo, ele voltou a afirmar que então parece que o Bitcoin não é uma proteção contra adversidades, não é uma proteção contra inflação, não é uma proteção contra a deflação. Bitcoin não é moeda, Bitcoin não é nada. Nesse período de novembro e dezembro, vamos olhar novamente como estavam os indicadores. Quando o Taleb ele começou a se manifestar mais contra o Bitcoin e aí começou a ser visto como alguém que não era mais um defensor, mas sim um, entre aspas, hater dessa tecnologia. Primeiro, o Fear and Greed Index. Colocando aqui na tela, a gente vê que estava entre 18 e 32, já num patamar de medo, chegando até a extremo medo, nesse período entre o final de novembro e o começo de dezembro. O que é natural, né? Até mostra como esse indicador ele é volátil. Tem uma queda e o indicador cai bastante. Depois pode ter uma queda muito maior e como ele já está no patamar de medo, ele vem a cair pouco. Observando os outros indicadores que levam mais em conta realmente o preço, o múltiplo de Mayer já havia caído, mas não estava ainda naquele patamar verde indicado como um ponto bom para compra. Estava no patamar amarelo, com seu indicador em torno de 1,2. E o MVRV ainda estava numa casa muito próxima de 2, 1,92, o que mostra que o valor de mercado ainda era 2 vezes maior do que o preço médio dos investidores. Ou seja, observando os indicadores, apesar de já ter uma queda, nós ainda estávamos num patamar onde o mercado estava sobrecomprado, digamos assim. E embora não mais tão esticado, ainda não era um patamar que dava para falar, nossa, o Bitcoin está muito barato agora. E nessa fase, o Taleb tornou público, em janeiro de 2022, que estava com uma operação vendida no Bitcoin, quebrando uma própria regra, segundo ele mesmo, porque ele fala que o Bitcoin é muito volátil, isso apresenta bastante risco para quem vai colocar uma operação vendida, e já estava há alguns meses apostando na queda desse ativo. Esse alguns meses não dá para saber quanto tempo é, né? Ele coloca aqui a couple months. Então, se fosse coisa de 2 meses, seria a partir de novembro. Se a gente for pegar o preço naquela época, mais ou menos em torno de $50 mil. Sendo que ele desfez o short agora, 17 de outubro. Foi quando ele comunicou que estava encerrando essa posição. Então, ele teria pego uma queda, que no caso dele seria benefício, seria lucro, de $50 mil para um patamar na casa dos 20 mil, sendo que o Bitcoin chegou a cair abaixo disso, inclusive. Chegou a $17 mil alto, né? Quase 18. Ou seja, teria tido um lucro expressivo. E em janeiro ainda, ele falou algo que ficou marcado. Eu até uso de exemplo nas minhas aulas, né, para falar sobre a disseminação de ideias. Ele diz que, isso aqui foi em 17 de janeiro, o Bitcoin é uma doença contagiosa, ela se espalha e o preço vai subir até a saturação, que é quando todos os estúpidos que acreditarem na história estarão investidos. Quando todos estiverem dizendo isso, o investimento será muito óbvio, esse é o máximo da fragilidade, ou seja, quando todo mundo acredita que é para comprar, o preço já vai estar muito esticado, e essa, na verdade, vai ser uma hora boa para vender.
vender, que é o que ele já estava fazendo a essa altura do campeonato, segundo ele mesmo no Twitter. Bom, o que fica claro até agora é que o Taleb ele acertou o momento do short, ele vendeu o Bitcoin caro, desfez a posição agora com os indicadores mais deprimidos e deve ter ganho um bom dinheiro, apesar de eu não saber o preço médio nem de venda, nem de recompra, e quanto que ele colocou de dinheiro nessa posição. Contudo, o que chama a atenção é por que Nassim Taleb, que se tornou um detrator da moeda, está anunciando agora que ele desmontou o short? Será que ele acha que já chegamos no mínimo, que não poderemos cair mais? Eu honestamente não sei. Eu acredito que a gente possa ter novas quedas enquanto os juros estão batendo patamares cada vez mais altos no mercado americano, na Europa, e nós não temos como saber agora até quando as taxas de juros irão subir e até que patamar, o que acaba afetando, logicamente, o Bitcoin, sendo que o grande movimento responsável por apreciação dos preços do Bitcoin vai demorar ainda uns 2 anos, que é a questão do halving, que deve acontecer em 2024. No entanto, como eu já mostrei aqui num vídeo feito na semana passada, a gente está agora num patamar de medo, muito diferente da euforia, que foi quando o Taleb montou a posição vendida. Estamos com os indicadores, o múltiplo de Mayer e o MVRV, em faixas ótimas de compra, ambos abaixo de 1, que são momentos históricos para que você possa comprar e acumular as criptomoedas. E se a gente for observar o preço, nós vemos que o Bitcoin está com muita dificuldade de cair abaixo do patamar de mais ou menos 20 mil dólares. Quando ele cai, ele rapidamente volta, também não consegue subir muito, ele volta a testar a zona dos 20 mil, e nas últimas semanas ele tem oscilado cada vez menos em torno dessa zona. Tem inclusive ficado menos volátil do que Nasdaq, tem ficado menos volátil do que alguns títulos públicos de países desenvolvidos que estão experimentando uma grande subida de suas taxas de juros. E esses períodos sem muita volatilidade geralmente precedem períodos com uma explosão de volatilidade. E a gente não sabe para qual direção, se vai ser para baixo ou vai ser para cima. Mas o que fica óbvio, pelo que o Nassim Taleb falou, ele que é um cara, para quem já leu os livros, que gosta muito dessa questão de controlar o risco, ele acha que vale a pena correr certos riscos e outros não devem ser corridos, é que apesar de podermos ter mais queda ainda, o grande excesso que ele via no Bitcoin, excesso de otimismo, de gente comprada, de pessoas acreditando que ia bater 100 mil dólares, isso ficou para trás. E que agora ele tem muito mais a perder mantendo uma posição vendida para tentar ganhar com a queda, em comparação com meses passados. E eu fico me perguntando até se ele não apenas desfez a posição, como talvez tenha voltado a comprar. Será que veremos daqui a algum tempo ele falando no Twitter que já está comprado em Bitcoin a couple months, como ele mesmo disse quando montou sua operação vendida? Eu não sei, não duvido de nada, embora ele tenha virado um detrator, o Taleb também é um cara que muda bastante de ideia e ele não tem medo de expressar as suas opiniões. O que eu sei é que apesar de gostar bastante da obra dele, eu discordo da visão pessimista que ele tem para o Bitcoin, sobretudo agora nessas faixas de preço mais baixas. Embora eu concorde com a analogia que ele fez comparando o Bitcoin a uma doença contagiosa, porque afinal de contas, depois que você pega essa doença, dificilmente você vai se curar, você vai mudar de ideia quanto ao valor desse ativo, sendo que cada pessoa que passa a acreditar no Bitcoin vira um veículo de disseminação de informação capaz de contagiar várias outras pessoas. Acredito, inclusive, que eu fui capaz de contagiar muita gente aqui pelo canal. E me agrada ver que um cara que eu admiro está com uma visão menos negativa para o Bitcoin. E aí eu quero saber a sua opinião também, né? Por que você acha que ele desfez essa posição vendida? Será que estamos no fundo? Compartilhe aqui nos comentários. Não deixe de clicar no link da descrição do vídeo para participar das atividades dentro da Tuto e acumular pontos para trocar por benefício e por desconto na turma 19 do Viver de Renda. Além disso, você pode baixar um resumo desse vídeo dentro da Tuto. Espero que tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.